Em continuação, a história da filosofia 2, a parte 2 da aula, humanismo e renascimento. A imagem, eu dou destaque aí a 4 principais nomes desse momento da história da filosofia, e a imagem que eu já comentei no início da aula aí, que é o quadro do Rafael Sanzio. Esse quadro é chamado de Escola de Atenas. Ele é um afresco que foi feito entre os anos de 1508 e 1511, mais ou menos, no Palácio do Vaticano. Ele possui aí 7,70 metros de largura. O pintor representa aí os grandes filósofos da Grécia Antiga, reunidos em uma construção renascentista de inspiração clássica. No centro, como eu falei, eu tenho aí o Platão e o Aristóteles. Eu pretendo gravar um pequeno vídeo, tipo bônus, né? Em uma aula falando só sobre esse quadro aí, que eu acho importante para a história da filosofia. Porque ela reúne todos esses períodos da filosofia, né? Desde o período antigo, da filosofia antiga, até chegar na filosofia renascentista e moderna. Ok? Bom, os autores desse período aí, os primeiros autores, né, do Renascimento Cultural. Vamos lembrar que Baixa Idade Média é um período de grandes transformações. Nosso foco agora é nas transformações do pensamento. Tá? Primeiro autor, Francesco Petrarca, ele é considerado o pai do humanismo, das ideias humanísticas. Eu vou ter uma ruptura nesse período, eu tenho rupturas em relação a muitas concepções que foram criadas e estabelecidas pela igreja. Tá? Então eu vou ter algumas rupturas. O Francesco Petrarca, ele dá ênfase aí ao humanismo. O que é o humanismo? O humanismo tem a ver com a valorização das ações humanas. Tá? É do humanismo que vai surgir o antropocentrismo, né, tendo o homem como centro de tudo, e não mais Deus e a igreja. Agora, uma coisa interessante é que esses autores não irão romper com a ideia de Deus, e sim com as concepções da igreja, né, que era muito poderosa na época. Dante Alighieri é outro autor importante, é o autor aí de Divina Comédia. A Divina Comédia, ela já traz em si aspectos filosóficos de uma crítica à sociedade de sua época. Tanto o autor Dante Alighieri como sua obra Divina Comédia foram retratados no filme Inferno, estrelado aí por Tom Hanks, não é? Que é por conseguinte é apoiado na obra do Dan Brown, né? Um filme muito, muito interessante, tá? E tem aspectos históricos aí de autores do período renascentista. Vale a pena assistir, aqueles que não assistiram ainda, tá? O terceiro autor, Giovanni Boccaccio, que escreveu uma compilação de novelas chamada Decameron, o Decameron do Boccaccio. Ele retrata a sociedade de forma sátira. Eu tenho uma pitadinha aí de hedonismo na obra do Giovanni Boccaccio. O hedonismo é retomado no Renascimento Cultural, né, que é o culto ao prazer, a valorização do prazer, dos prazeres, né, que era muito peculiar lá aos epicureus, lembram disso, né? Só que os epicureus pregavam, anunciavam um hedonismo moderado, né? O culto ao prazer de forma moderada. Já no Renascimento Cultural, esse hedonismo ganha uma dimensão mais apimentada, né? Ok? Exemplo, as historinhas que viraram historinhas infantis, né? Como Branca de Neve, Os Sete Anões, Chapeuzinho Vermelho e tal. Na verdade, eram histórias meio que eróticas, né? Do período medieval, que mais tarde vão ser adaptadas ao público infantil. O outro autor importantíssimo desse período, claro, é o Nicolau Maquiavel, que vai ser considerado aí o pai
da política, né? Da política renascentista, tá? Da ciência política, né? O Maquiavel, ele vivia naquelas pequenas repúblicas da Itália, né? Ele era florentino, e ele escreve repensando a política do seu período. A obra fenomenal do Maquiavel, que é lida até hoje pelos grandes líderes e intelectuais, é O Príncipe. Ok? Então esses são autores importantes desse primeiro período aí, do Renascimento cultural e da história da filosofia moderna. O próximo slide, eu já tenho aí uma representação dessa ruptura, que eu sinalizei já. Na Idade Média, prevalecia a concepção de miseria hominis, o homem decadente, perdido, necessitado de Deus e da Igreja, né? Porque a ideia de Deus estava muito ligada às concepções da Igreja. Vamos lembrar que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai ter como alicerce a Escritura unida aos dogmas, né? Aquilo que o colegiado católico elaborou como dogma e como doutrina. Então, Deus ele é representado diretamente pela Igreja. Tá? No Renascimento, no início do Renascimento cultural, no início dessas transformações, eu já tenho uma outra concepção sendo trabalhada, que é dignitas hominis, ou seja, o homem agora sendo valorizado. E você vê aí a imagem do homem vitruviano, que foi pintado pelo Leonardo da Vinci, ok? É uma representação do homem como centro, né? O homem como um ser especial e tal. É uma pena que eles estavam equivocados, né? Porque o homem renascentista também vai conquistar, também vai matar, vai genocidar e etc. Ok? As duas obras são importantes, né? A primeira pintura aqui é do afresco da Capela Sistina, que foi pintada aí por Michelangelo, e como eu falei, aqui é um rascunho do Leonardo da Vinci, ok? Então isso aí é o início do chamado Renascimento cultural e da filosofia renascentista. Quais são as fases do Renascimento cultural? Eu tenho aí o Trecento, que é o primeiro período de desenvolvimento das concepções renascentistas. O Trecento está situado entre os anos de 1401 em diante. Ok? É por isso que Trecento, né? Desculpe, de 1301 em diante, porque é século XIV. Trecento é uma referência ao século XIV, né? 1301 em diante, tá? Qual é as principais características do Trecento? Eu tenho o início do desenvolvimento do Renascimento cultural e o início do desenvolvimento das grandes obras renascentistas. Aí vem um segundo período, que é o Quattrocento, né, 1401 em diante, século XV. No Quattrocento eu tenho aí não só a consolidação das obras renascentistas, como o início da comercialização das obras renascentistas. Aí vai surgir as telas para a pintura, eu vou aprimorar as técnicas não só de pintura, como de outros tipos de arte, como a escultura, as invenções e etc. No Quattrocento também eu tenho aí o papel importante dos mecenas, que são aqueles que irão investir nas obras renascentistas. Então, papas, não é? Reis, banqueiros irão estar financiando as obras renascentistas. E, finalmente, o Cinquecento, 1501 em diante, século XVI, eu tenho a expansão do Renascimento cultural pelo continente europeu. Portugal, Espanha, Holanda e etc. Eu vou citar logo outros nomes aí que foram importantes para o Renascimento cultural e para a filosofia renascentista. O próximo slide, eu tenho aí as principais características não só da filosofia, como do período do Renascimento cultural. Quais são? Primeiro,
a valorização da cultura greco-romana. Isso vai ser muito importante para o renascimento cultural, a valorização da cultura greco-romana. Tem um filme que vocês devem estar assistindo também, que é O Nome da Rosa. Mostra ali como a igreja ela acaba guardando nos seus mosteiros um acervo, um enorme acervo da cultura clássica, principalmente obras de filósofos como Platão, Aristóteles, etc. O que marca esse período que estamos trabalhando agora é que essas obras serão retomadas, revalorizadas. O outro fator importante aqui é a invenção da imprensa pelo Johannes Gutenberg no século XIV. E a invenção da imprensa ela vai otimizar a divulgação e a expansão das obras clássicas, né? Então, valorização da cultura greco-romana. Outro ponto é o entrave entre o teocentrismo e o antropocentrismo. De um lado, as concepções da Igreja Católica, do outro lado agora, as concepções dos autores que reafirmavam o homem como centro do universo. O terceiro ponto é o humanismo. O homem renascentista passa a utilizar métodos experimentais e de observação da natureza do universo. Esse é um ponto importante para o desenvolvimento da filosofia moderna. As correntes e concepções que irão surgir na filosofia moderna têm muito a ver com o humanismo. Quarto, as qualidades mais valorizadas no ser humano passam a ser a inteligência, o conhecimento e o dom artístico. Aí está a grande característica do próprio antropocentrismo, né? Ou seja, enquanto o pensamento medieval era predominante, ou predominantemente teocêntrico, o indivíduo moderno colocou a si próprio no centro dos interesses e decisões. Tá?